a mensagem que o Senhor colocou, né? Para eu estar meditando nessa tarde, se encontra em Gênesis 18. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, que vai dizer: aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Agora, lá no versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o a Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Somente até aqui, irmãos. Vamos fazer uma breve oração para que o Senhor venha falar com cada um de nós, né, nessa tarde. Glorioso Deus, amado, eterno Pai, Senhor, neste momento, meu Deus, me coloco, Pai, diante da Tua santa presença, Pai, reunidos com meus irmãos, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Venha falar com cada um de nós nessa tarde, Senhor. Venha, Pai, falar o coração de cada um, Pai, que está nessa sala de oração. Fala aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir de Ti, não o que queremos, Pai, mas o que precisamos ouvir. Venha, Senhor, falar. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração para estar atento à sua palavra, estar atento à sua mensagem nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui, né, nessa passagem de Gênesis 18, aqui nesse primeiro versículo, né, em outras traduções ali, né, cada Bíblia tem uma tradução diferente, né? Aqui vai dizer, né, que Abraão ali, ele estava, né, assentado, né, estava numa hora mais quente do dia, né? Ali vai dizer que o Senhor Deus, ele se aproximou de Abraão na hora mais quente daquele dia, né? Porque provavelmente, né, essa hora era uma das horas mais difíceis ali do dia de Abraão, né? Geralmente quando o dia está muito quente, né? O calor, ele tende, né, irmãos, nos deixar mais cansado. O calor, ele suga a nossa energia. Então, ali, né, a gente entende ali que Abraão deveria estar cansado, né, fadigado por causa daquele calor. E Deus ali, ele se aproximou de Abraão nessa hora do dia, né, o dia mais quente. E ali, né, na hora mais quente do dia, né, Deus se aproximou ali de Abraão, mas tem um propósito, né, irmãos? E Deus se aproxima de nós também no nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente pode pensar, né, que Deus está longe de nós? Quantas vezes a gente pode chegar a pensar, né, que Deus ele só aproxima de nós quando a gente está dentro da igreja, né? Ou quando a gente vai orar, é somente a hora que Deus ouve a nossa oração, né? Mas é um erro eu e você pensar, né, que Deus só se encontra presente, só se encontra perto de nós nesses momentos, né? Muitas vezes a gente pode pensar isso, mas o Senhor Deus não, ele sempre está perto de cada um de nós, no nosso dia a dia, né? Deus se aproxima de nós em vários momentos, como quando a gente está trabalhando, né, até mesmo dentro da nossa casa, a gente como mulher, né, ou até mesmo homem, porque tem homens que fazem tarefa também, né, da mulher. Às vezes está ali no celular cuidando, né, das tarefas do lar, cuidando dos filhos, ou muitas vezes quem trabalha fora está ali, né, fazendo uma hora extra, né, está cansado, mas está ali tentando ganhar um dinheirinho a mais para o sustento da família. E é nessas horas, né, irmão, que Deus aproxima mais ainda de nós, né? E muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente deixa passar despercebido,
né, a presença de Deus na nossa vida, porque muitas vezes a gente, né, se ocupa demais nas tarefas do nosso dia a dia, muitas vezes a gente se ocupa tanto, né, que quando sobra o final do dia que a gente vai lembrar, né, irmãos? A verdade é essa, né? Muitas vezes a gente tá ali naquele trabalho, sai cedo para trabalhar, não faz nenhuma breve oração, né? Agradecendo a Deus por ter abrido os olhos, aí já sai com pressa, vai trabalhar e vive só para o trabalho, e no final do dia que vai pensar, né, em agradecer a Deus, e vai conseguir enxergar, sentir a presença de Deus, né? Mas Deus é nessa hora, quando a gente está mais ali desprevenido, distraído, né? Que Deus ele tende a falar conosco, a falar comigo e com você, e a gente, né, não dá ouvidos, não tem sabido escutar, né, a voz de Deus, sentir a presença de Deus, né? É nessas horas de distração do nosso dia que Deus sussurra no nosso coração, né? Força, consolo. Quantas vezes a gente acorda, né, irmãos? Ninguém é forte todo dia. Tem dia que a gente vai acordar, né, naquela alegria, naquela força. A gente que é cristão, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus ele nos coloca numa alegria tão grande. Tem dia que a gente tá com vontade, né, de sair abraçando todo mundo, de, né, sair cantando que Deus é bom. Eu, pelo menos, comigo é assim. Mas tem dias, né, que a gente acorda já desanimado pelas lutas, né? E a gente deixa passar despercebida essa presença de Deus, né? E ali, quando Abraão, né, irmãos, ele percebeu que era o Senhor que estava indo visitar ele, Abraão tem uma atitude ali de servo, né? Abraão, ele ali, ele apressa, né? Ele se apressa, né? Ele corre até a sua tenda e pede ali que Sara, né, ajude a ele a preparar uma boa refeição, né? Ali ele tem essa preocupação em receber Deus, né, com uma boa refeição. E Abraão ali, além de ser muito hospitaleiro ali naquele momento, né, ele teve a atitude de verdadeiro servo, né? E o coração de Abraão ali, né, irmãos, que vai relatar aqui nessa passagem, Gênesis 18, né? É o coração que eu e você, a gente deve querer imitar, né, irmãos? Esse coração de Abraão, esse coração hospitaleiro, essa atitude de servo, né? Que a gente venha refletir nessa mensagem de hoje, né? E parar e pensar, será que eu, Senhor, estou sendo mesmo o teu servo fiel? Será que eu estou sendo mesmo a verdadeira serva tua, Senhor? Né? Muitas vezes a gente acha que está agradando ao nosso Deus, mas na verdade não está. O que essa passagem aqui vai falar comigo e com você, irmãos, nessa tarde, é que a gente deve oferecer o melhor para Deus. Vamos parar de oferecer migalha para o nosso Deus. Vamos parar de oferecer só o restante do tempo do dia. Quando sobrar, eu vou orar. Quando sobrar, eu vou conversar com Deus, né? Deus não quer isso de nós, Ele quer o melhor, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus nunca vai dar o pior para um filho dele. Deus sempre vai te dar além do que você pediu. Tudo que você colocou nas mãos de Deus, Deus sempre vai surpreender a nossa vida. Deus é Deus de surpresa, Deus é Deus do impossível. Então, assim, né? Eu e você, como servos, a gente deve aprender aqui com Abraão nessa passagem, né, a ser servo, a oferecer o melhor. Eu não sei qual é o melhor que você tem para Deus hoje, mas o que tiver, o que for o seu melhor, ofereça para Deus. Mesmo que para você seja muito pequenininho, mas quando é de bom coração, quando é de coração contrito, o Senhor recebe. O Senhor tem grande prazer no servo fiel. O Senhor sente prazer naquele servo humilde que oferece o mínimo que tem, mas o coração dele é tão voltado para Deus, tão voltado para as obras de Deus, para as coisas de Deus, que Deus ali ele se alegra tanto, né, irmãos? Então que a gente venha, né, servir, pegar de inspiração, né, essa passagem de Abraão, que a gente venha pegar de inspiração,
né, que a gente venha pedir a Deus para nós, né, nos tornarmos um servo fiel, verdadeiro do Senhor, né? E ali no versículo 7 e 8, né, Abraão ali recebe a Deus com honra, né? Abraão honra o Senhor Deus ali, dando o seu melhor. Abraão ali, ele demonstrou a Deus que honrava a Deus, que ele verdadeiramente, ele adorava a Deus, apesar, né, de tanto esperar, porque Deus ali tinha prometido, né, ele e a esposa dele, a Sara, o filho, né? E ali já se passaram décadas, né, irmãos? E a promessa não tinha se cumprido, mas mesmo assim, Abraão, quando ele viu o Senhor se aproximando, né, ele não murmurou, ele não, né, se levantou, mas pelo contrário, ele demonstrou que honra a Deus, ele demonstrou que verdadeiramente ele adorava a Deus, né? Abraão, ele não recebe a Deus ali, né, com um coração amargurado, com atitude inadequada de servo, com desaforo, porque muitas vezes a gente cansa tanto de esperar o que Deus prometeu, que a paciência da gente começa a se esgotar. Até quando, meu Deus? Aí é onde entra a murmuração, né? A gente, mesmo que inconscientemente, a gente acaba fazendo isso. Eu não aguento mais esperar, até quando eu vou ter que esperar, né? Mas aqui essa mensagem, né, vai nos ensinar que independente da circunstância, independente do tempo que você está esperando, o que Deus prometeu, continue esperando, mas continue esperando da forma correta como servo, continue esperando o tempo de Deus se cumprir, mas de uma maneira que agrade ao Senhor, porque de nada adianta esperar uma promessa se cumprir, murmurando contra Deus, murmurando contra a casa de Deus, murmurando, se levantando contra os servos do Senhor. Muitas vezes a gente até mesmo se levanta contra a vida do outro, por causa de problema que é só nosso. A verdade é essa, que o coração chega a amargurar, o coração da gente chega a ficar amargurado de tanta espera, né? Então, aqui Abraão nos ensina uma linda, uma grande lição nessa passagem aqui, né, de como ser um servo, de como servir a Deus verdadeiramente, de como oferecer, ofertar o melhor que a gente tem para o nosso Deus, né? E ali ele escolheu, né? Ali a gente vê na passagem ali, né, que Abraão escolheu o melhor novilho, a melhor coalhada, o melhor leite, e ali ele ofereceu ao Senhor uma excelente refeição. Aquele era o melhor que ele tinha para oferecer a Deus. E ele ofereceu, né? E aqui que a gente vem aprender. O que que a gente tem, o que que eu tenho, meu Deus, de melhor na minha vida para te oferecer ao meu tempo? Amém. Amém. Isso serve primeiramente para mim, irmãos. Igual muitas vezes, né, a gente que não trabalha fora, tá dentro de casa, né, vai ler a palavra, vai meditar na palavra, vai ajoelhar, vai conversar com Deus. Deus quer isso. Ele quer isso de nós. Talvez aquela grande promessa está prestes a se cumprir, mas só depende de mim, de você. É o tempo que a gente não tirou para Deus, é o tempo que a gente não tirou para conversar com Deus, né? E a gente deve receber a Deus, né, com honra, dar a Deus o nosso melhor, independente da circunstância, né? E ali no versículo 9 vai dizer que Deus ele não estava procurando apenas por Abraão. Deus também, ele queria relacionamento com Sara, né? Ele pergunta onde está Sara ali naquele momento, né? Porque Deus ele está interessado não só em mim e você, ele está interessado na nossa família. Deus, ele ama a família. Deus, ele se interessa na nossa casa inteira. Ele quer relacionamento com todos da nossa casa, né? E no versículo 10 ali, o Senhor, né, ele faz promessas a Abraão, né? Nós já vimos que o Senhor Deus falar com Abraão diretamente, né? E reforçar a promessa, né, do filho várias vezes. Sara ali,
Ela estava esperando por esse filho há 2 décadas ou mais, né? Há mais um pouco de 2 décadas, e eles já se encontravam idosos, né? E Sara, ali, quando ela escuta Deus falar sobre essa promessa, que Deus fala ali, né? Que ele vai conceder o filho. Sara, ela ri, mas ela não ri assim, né, irmãos, de zombaria, de deboche, não. Ela ri, né? Porque natureza humana é coisa que não aconteceria, porque ela já estava, né, numa idade avançada, então na natureza humana era improvável isso acontecer. Então ela riu como que ela não acreditaria que isso ia se cumprir na vida dela, porque o ventre dela nunca tinha gerado um filho, né? Mas há promessas, né, irmãos, que mesmo quando não há possibilidades, para Deus há. Para Deus há possibilidade, porque Deus, ele é Deus do impossível. As promessas de Deus na sua vida, ela vai contrariar as possibilidades. Talvez você recebeu uma promessa tão grande, né, que você fica duvidando. Meu Deus, olha a minha vida, como é que eu tô? Eu vou conseguir isso? Mas vai sim. Deus é Deus que promete e cumpre. Ele não é homem para se arrepender. Ele não se arrepende, ele não volta a palavra dele atrás. Não volta. Então, se Deus te prometeu, continua acreditando, mas continua acreditando da maneira que deve ser, oferecendo o seu melhor a Deus. Ofereça o melhor, o tempo melhor do seu dia para Deus. Né? Muitas vezes a gente também inventa muita desculpa, a verdade é essa. A gente muitas vezes dá uma desculpa de não querer orar, de não querer tirar um minuto do dia para ler a palavra, para ter relacionamento com Deus. Nós somos filhos de Deus, a gente deve buscar esse relacionamento com o Pai. Nós que devemos buscar, né? E talvez, né? Você está olhando aí ao seu redor, você não está vendo possibilidade para a promessa se tornar real. Mas a gente tem que entender, né? Que Deus é Deus do impossível. Deus que eu e você serve é Deus do impossível. Deus é Deus, dono do ouro e da prata, tudo está no controle de Deus, tudo está no controle das mãos do nosso Deus. Nada foge do controle de Deus. Ai do homem que tenta caminhar com suas próprias mãos. Ai daquele que coloca sua confiança no seu dinheiro, na sua riqueza, nos seus bens. Até um certo momento vai bem, mas vai chegar uma hora que vai dar errado. Vai dar errado. A verdade é essa. Seja lá em qual área for, porque o dinheiro não vai salvar, a casa bonita não vai salvar, a nossa beleza física não vai salvar. Isso acaba com o tempo. A gente tem que depositar total confiança somente em Deus. Em quem que a gente vai depositar a nossa fé, se não for nele, né? Tem dia que vai doer mais o processo, tem dia que amassa a gente, mói a gente acha que não vai suportar, né? Mas o Senhor, através dessa palavra, fala comigo e com você nessa tarde. Suporta mais um pouquinho, aguenta só mais um pouco. A bênção já está para chegar, a bênção já está para acontecer na sua vida. Se você deixar o desânimo vencer, você não vai viver as promessas. Mas saiba esperar esse tempo chegar, oferecendo o seu melhor para Deus. Oferece o melhor que você tem para Deus, né? Ali no versículo 13, já para encerrar, né, irmãos? Ali Sara, ela fica temerosa, né? Ela tem temor pela expressão dela ali, né? Daquele riso, daquela risada que ela deu, mas o Senhor ali ao mesmo tempo, né? É, o Senhor lidou, ele soube lidar, ele compreendeu, né? Ele lidou com aquela desconfiança dela, porque até eu e você desconfiaria no lugar dela, né? Um casal de idosos já, com a idade avançada, ter filho, para um homem improvável, para um homem, para a natureza humana, não tem como, né? Mas Deus ali, ele fez a promessa, né?
E Deus, ele cumpriu com a promessa dele, né? Ele cumpriu, porque Deus, ele não é Deus de voltar a palavra atrás, né? Muita gente fala, né, que Deus volta a palavra atrás, mas eu não compreendo assim, irmãos. Eu não compreendo dessa maneira, né? Deus pode até mudar os planos da nossa vida. Sim, ele pode intervir, sim. Mas também ele só vai intervir em alguma coisa na nossa vida, naquilo que ele prometeu de não acontecer, é se eu e você não deixar ele cumprir essa promessa. Porque a promessa que ele fez só depende de mim e de você, né? E como que a gente vai conseguir viver as promessas? É sabendo esperar no Senhor. Porque há uma grande diferença em esperar e em saber esperar. Muitos têm esperado a promessa do Senhor, mas murmurando contra Deus todo santo dia. Ai, meu Deus, até quando? Ai, meu Deus, não. Deus não trabalha, não opera na ansiedade. Deus não opera na murmuração. Não adianta. Se você está sendo um servo, um crente murmurão, peça misericórdia a Deus, peça perdão a Deus, que Deus vai te ensinar a esperar o tempo dele chegar, né? Eu também, isso serve para mim. Quantas vezes eu já murmurei, irmãos? Lá atrás, vivia murmurando. Meu Deus, até quando? Até um dia tomar né, um chacoalhão de Deus, porque ele nos exorta. Até um certo dia ele me colocou no meu lugar e me perguntar: quem é você? Né? Hoje em dia, né, eu tenho pedido a Deus misericórdia. No dia que a prova aumenta, irmãos, eu olho para o céu, clamo a Deus, meu Deus, fecha minha boca. Tenha misericórdia, não deixa eu murmurar, não, Senhor. Porque tem muitos pior que eu. Se meu problema hoje é financeiro, tem muitos que estão com a saúde debilitada. Se seu problema hoje é no casamento, né? Tem muitos que pedem a Deus uma família, pede a Deus para gerar um filho, porque nunca teve, né? Um filho que o sonho é ser mãe. Talvez você está aí murmurando porque seu filho está dando trabalho. Não faz isso não. Tudo tem um propósito. Vai para o joelho, vai pedir a Deus para que liberte, para que salve seu filho. Pensa lá atrás, pensa na mulher que quer gerar um filho e ainda não teve a chance. A gente tem que saber aprender a se colocar na dor do outro. Só assim a gente vai parar de murmurar contra o nosso Deus, né, irmãos? E que essa mensagem, né, essa palavra sirva para a sua vida de alguma forma, né? Eu sou muito pequena, né? Eu me sinto pequena, irmãos, para trazer a palavra de Deus. Eu vou ser sincera, verdadeira, né? Mas o próprio Deus, ele nos dá força, né? Ele nos direciona para trazer a palavra dele, né? E o que eu não pude expressar de mim mesmo, né? Que o Espírito Santo continue falando no seu coração, né, irmãos? Assim eu agradeço minha oportunidade nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus, aleluia, né? Que palavra.